Oi, gente, mais um vídeo sobre o cangaço. O meu canal é Psicologia do Cangaço. Tenho no YouTube, no Facebook, no Instagram. E quem quiser acompanhar o meu trabalho é só inscrever-se, dar o like, porque o YouTube, ele entende que se a pessoa dá o like, então a pessoa pode ter gostado da matéria e pode interessar-se. Então, outros vídeos que nós postamos, aí ele direciona o vídeo àquela pessoa que assistiu e que está inscrita no canal. Então, um dos últimos vídeos que eu postei foi falando sobre a questão da psicopatologia em Virgulino, que na realidade não é uma doença. Psicopatologia poderia ser uma doença pela palavra, ela realmente ela é uma coisa assim que ela não reflete o que realmente é. Um psicopata, ele não é doente, ele não é louco, ele não é doido, ele tem consciência do que faz. O que falta no psicopata é que o sistema límbico não funciona, é a ausência do sistema límbico. Bem melhor falar assim, a ausência do sistema límbico faz com que a pessoa não sinta emoções de qualquer tipo. Ele sente prazer, mas prazer é algo diferente de emoção. A pessoa pode se emocionar, ter uma alegria, tristeza, são sentimentos que o ser humano tem, carrega consigo. Porém, quando é psicopata, ele não vai ter esse tipo de sentimento. Ele tem prazeres, e os prazeres nos psicopatas são prazeres rasos, são prazeres que alimentam os desejos, a libido, aumentam, de certa forma, alguns prazeres que são mórbidos. Então, que isso fique bastante claro. Agora, quero falar também que eu falei sobre o cangaceiro corisco e a Dadá. Inclusive, eu disse que a Dadá era psicopata. Também falei que a Dadá não bordava a máquina quando estava dentro do cangaço, quando fazia parte do cangaceirismo. Depois ela começou a costurar em máquina de costura, né, porque existem várias máquinas, mas a máquina de costura é para se bordar e se costurar. Então ela ganhou uma máquina e ela trabalhou fazendo costuras, né? E também eu assisti a um vídeo muito longo, por sinal, de uma neta da Dadá e do Corisco, em que ela falou muito sobre a avó e sobre os avós, principalmente sobre a avó. Ela dá qualidades maravilhosas para a Dadá, mas sabendo-se que a Dadá também foi uma psicopata, ela também tinha esses prazeres mórbidos. Inclusive, uma contradição que está em dois depoimentos, da neta, que é a Indaiá, e do filho da Dadá e do Corisco. A neta disse que a Dadá guardava os ossinhos que ela lavou, que ela pegou do Corisco, depois de algum tempo que ele já havia sido morto. Então ela lavou, ela perfumou os ossos, e que a avó dormia
com essa ossada, né? Sem a cabeça, né? Somente a ossada, sem a cabeça e sem um braço, que estava no Instituto Nina Rodrigues. E a avó guardava embaixo da cama, numa urna que ela mandou fazer e que a avó sonhava, e inclusive deu uma costelinha, né, de presente ao outro marido, porque o Corisco jamais casou com a Dadá. Sabemos disso, que a igreja não casaria criminosos, né? Então, a Dadá foi criminosa, praticou vários delitos, roubava, era uma pessoa indócil, inclusive. E então, aí já no depoimento do filho da Dadá com o Corisco, né, o filho disse que a Dadá guardava os ossinhos do pai, que foi uma emoção muito grande quando ele viu aqueles ossos, né, que depois colocaram no cemitério, mas ele disse que a mãe, a Dadá, guardava aqueles ossinhos com muito carinho, com muito amor. Vejam só, gente, até onde vai a capacidade de uma psicopata. Guardava sobre o guarda-roupa. Então, quem quiser, constata nesses vídeos que estão no YouTube. O filho disse que a Dadá guardava aquela urna que ele disse, que ela mandou fazer com muito carinho, guardava sobre o guarda-roupa. Já a neta disse que ela guardava embaixo da cama e que sonhava e que sentia a presença do Corisco. Gente, isso só pode ser uma coisa assim, claro que é uma fantasia, imaginação, ou então os devaneios que ela tinha. Ela sonhava, ela conversava, inclusive a Dadá conversava com o Corisco. Como já se viu uma pessoa conversar com uma pessoa que morreu, que foi morta? Isso não existe. Agora, essas coisas que tem na literatura do cangaço são bastante interessantes. Eu vou mostrar aqui as fotos da Maria Deia, ou seja, Maria Oliveira, ou seja, que depois vai tornar-se Maria Bonita. Vejamos, né? Eu aqui separei essas fotos só para mostrar como a história do cangaço é cheia de coisas assim, de pessoas que imaginam, né? É mais para a literatura, fica mais para a literatura, digamos assim, da ficção. Eu vou mostrar, por exemplo, as pessoas que colocam fotos e que dizem, essa é fulana. Vejamos quantas Marias tem aqui. Não é porque ela mudasse do dia para a noite. Ela simplesmente tem fotos que não são, comprovadamente não são dessa Maria Bonita ou Maria D, assim como as de Lampião também, mas eu vou mostrar as da Maria Oliveira, ou seja, Maria Bonita. Essa foto daqui, ó, né? Ela anda pelos livros como sendo a Maria Bonita. Só que a pessoa que garantiu que era Maria Bonita, depois se desculpou, dizendo, não, essa foto é de uma irmã de Durvinha. Vejam, essa foto daqui, vejamos mais uma outra foto, vejam as diferenças. O próprio escritor que disse que essa foto era da Maria Bonita, ele também colocou na sua capa de livro essa daqui, que também ninguém sabe se é a Maria Oliveira ou Maria Bonita. Esta foto daqui também, que não tem nada a ver quando a gente vai olhar, vejam só. Será que isso também é a mesma pessoa? Como assim? Será?
é só comparar, né? Aqui está dizendo que é também a Maria Bonita, né? E, por sinal, um livro que eu gosto muito, que também o autor, José Bezerra Lima, irmão, um dos autores que eu gosto, e que ele é muito verdadeiro quando ele fala e quando ele verifica que alguma coisa não está de acordo, ele também fala. Inclusive, vou falar uma passagem que tem aqui no livro dele, que ele fala sobre a Dadá. Vejam, essa mesma foto que disseram, né, que era da Maria Bonita e é a irmã de Dorvinha, certo? Está no livro de José Bezerra Lima, irmão. Ele também comprou Gato por Lebre. Está o livro dele aqui. Eu gosto do livro porque ele tem muita coisa boa, certo? Então, são essas incoerências, essas inconsistências que nós... a gente vê que a história do cangaço ela foi contada ao bel prazer. Muita gente que vendeu muito livro, vendeu muita matéria, foi o caso do doutor Amaury Correia, que vendia muita matéria para revista, para televisão, para filmes, né? E aqui também tem uma porção de fotos que não são das mesmas pessoas. Aqui é a Dadá, né? A Dadá aqui, né? E essa outra daqui chama-se Moça, de Cirilo, tá? Certo? Então, gente, este autor daqui, cada vez que lança um livro, ele dá ele nomeia um matador para virgulino, né? Cada vez, né? Então, a história do cangaço é assim. Me reportei também a um vídeo que o doutor Lamartine, médico, legista, professor de universidade da Bahia, né? Muito imperioso, comentou e falou: ninguém dê ouvidos, ninguém acredite. Esse povo que hoje se aproveita do YouTube, o YouTube deu voz para muita gente. E ele cometeu a maior besteira. Como é que um médico vai procurar fosseta de Vilela num crânio que ele exumou o crânio e ele disse que era o virgulino. Ele precisa de uma reciclagem. Eu não sei se nessa altura dos acontecimentos, né, ele ainda faria sentaria nos bancos de uma faculdade, faria uma especialização para não dizer besteira e não ficar desfazendo nos outros. O doutor Lamartine teve a petulância de dizer que isso não prolifera, isso não prolifera. E eu, sempre que eu escuto essa palavra, ou que eu recordo, isso não prolifera. Ninguém liga, não prolifera, porque as pessoas hoje que estudam não, que põem vídeo, dizem o que querem, como se ele dissesse alguma coisa que interessasse, porque ele viveu dentro do Instituto Nina Rodrigues, um lugar horrível, né, que foi até fechado, o Instituto Nina Rodrigues, ainda com aquela teoria lombrosiana, quando eu estudei na universidade, né? Eu também estudei na universidade, né? E eu aprendi que a teoria de Lombroso, ela não... ela caiu logo, foi de 1850, a escola italiana, e Lombroso dizia que negros, ele era muito... discriminava demais até, e morava na Bahia, né? Falando de negros, né? Pessoas feias, pessoas desengonçadas. Ele dizia que isso era característica de criminoso, e o doutor Lamartine
não estudou a psiquiatria, que é uma das coisas que ele poderia estudar. A psiquiatria, de psiquiatria, ele não sabe nada, nada, ele é zero à esquerda, porque ele, como médico, ele tinha que saber que os neurônios, né, que a massa encefálica está aqui dentro do crânio e que o ser humano não tem forceta de vilela, mas ele foi procurar, né? Então, precisando se reciclar. Doutor Lamartine, não vá mais nunca para o YouTube ganhar voz, porque eu lhe critico. Eu critico você, que você não tem condição mais de dar aula para ninguém, de falar nada. Ele fazia amizade, inclusive ele comprou uma muleta, foi muleta ou uma perna mecânica para Dadá. Não sabe ele o que é um psicopata? Se ele soubesse, ele não teria feito amizade com Dadá, ele não teria feito amizade com o pessoal dos Ingrácias, que ele foi também estudar, ele foi saber quem era isso, quem era aquilo outro, né? E o DNA deles tem exatamente isso. A carga genética de Dadá, de Corisco, tem a questão da psicopatia. Eles eram psicopatas, principalmente a Dadá, que o doutor Lamartine até levou a Dadá numa igreja para Dadá deixar alguma coisa lá que ele disse que ela foi lá. O senhor acredita, doutor Lamartine, que Dadá era católica, que Dadá foi numa igreja para quê? A Dadá era uma psicopata, não acredita em Deus, psicopata. Tem o sistema límbico, não funciona, ou nasce sem, não funciona, ele não tem. O psicopata era exatamente o Virgulino, a Dadá, o Zé Baiano, e outros criminosos que o senhor fez amizade. Um médico, por estudar, mas fazer amizade, levava Dadá de carro, botava no meu carro, ia levar Dadá. Por favor, né? Eu não ficaria um dia junto com a Dadá, porque ela era capaz de qualquer coisa. Inclusive, a neta dela disse que ela pegou um martelo e deu uma martelada na cabeça do segundo amásio dela, né? Então, ela só não fez isso com o senhor porque o senhor bajulava ela. O senhor levava ela para passear, fazia visita. Era com quem o senhor ia bater papo. Por que não ia conversar com os outros médicos para aprender mais? No mínimo, ter uma aula de psiquiatria, que o senhor nunca deve ter tido. E se teve, foi muito superficialmente, porque o senhor também pode ter esse DNA. O senhor pode ter, eu não sei, mas eu acredito que com essa doçura que o senhor disse que tinha da que não é verdadeira, o senhor podia ter alguma coisa de um sistema límbico, porque ser psicopata também não só são os que matam, não, são os que mentem também. O senhor mentiu, o senhor disse que examinou a cabeça de Virgulino e da Maria Lidéia, o senhor mentiu. Se o senhor tivesse certeza, o senhor tinha dado o laudo e tinha enviado para o cartório, para o juiz, para que o juiz mandasse expedir a certidão de óbito do Virgulino. Mas o senhor pegou um crânio, já exumou um crânio que não tinha pele, que não tinha os olhos, que não tinha massa encefálica, todo remendado. E o senhor garantiu que era do Virgulino e da Maria Déia. Ah, não minta assim, porque isso é feio, isso é feio. E o senhor pode dizer que eu estou... o que é que eu sou? Eu sou uma advogada e exatamente isso.
Nós observamos isso quando vamos examinar um processo, né? Um processo na justiça, e o senhor mentiu. O senhor deu um laudo mentiroso, se foi que deu, se foi que escreveu lá, né? E disse que a cabeça era do Virgulino para fazer amizade com a suposta neta, que o senhor nem o DNA não pediu, da suposta filha e da suposta neta. Portanto, doutor Lamartine, nem recordo do sobrenome dele, tanta importância que eu dou, mas o seu laudo foi fajuto, tão fajuto quanto a patente de Virgulino. O seu laudo de nada serve perante a justiça, porque o senhor não provou nada, o senhor nunca fez o DNA, nunca pegou, porque dava para fazer um DNA, dava para fazer do crânio, mas certamente não deu certo. Não deu certo, nem daria. Aí o senhor ficou aí, simplesmente mentindo para todos. Então, boa sorte, mas pare de mentir, pare de enganar e faça mais um vídeo que eu quero assistir ao seu vídeo no YouTube. Eu quero assistir, ok?